Será que Joyce Hasselman sofre de uma condição psicológica conhecida como mitomania? Vamos entender um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje então vamos comentar um pouco sobre o caso da deputada Joyce Hasselman. Para você que não está familiarizado, a deputada veio a público relatar que teria ali acordado de um dia para o outro, foi dormir, né? Tava vendo TV, foi dormir, aí acordou e estava numa poça de sangue, tinha várias fraturas pelo corpo e não se lembrava. Ela relatava não se lembrar de nada do que aconteceu. Por que ela acordou daquele jeito? Não se lembrava. O caso por si já é uma polêmica. Muitas pessoas teorizaram se teria sido uma pessoa que entrou na casa, se foi alguém que já estava dentro da casa, né, um funcionário, uma pessoa próxima da Joyce Hasselman, né, da deputada, que teria feito a agressão. Se ela teria, por exemplo, caído, né? E isso alguns legistas mostraram que seria impossível, né? Para ter aquele tipo de ferimento ela poderia. Se ela tivesse caído com força 6 vezes, né? Tipo um peixe pulando em cima da frigideira, assim. Porém, algo um pouco mais profundo aconteceu, né? As pessoas começaram a observar algumas contradições, né, supostas contradições nas declarações da Joyce Hasselman, e é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Mas antes, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como este, onde a linguagem corporal é sempre comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreva neste canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Agora sim, falando dessas supostas contradições da Joyce Hasselman relatando o próprio caso, me foi enviado um vídeo. Esse vídeo eu achei bem curioso. Ele mostrava algumas contradições, por exemplo, em uma entrevista, Joyce Hasselman teria dito que primeiro acordou e que, enfim, que estava sozinha, depois ela fala que foi acordada, depois ela fala numa outra entrevista que ligou para uma amiga, numa outra entrevista ela fala que ligou para o marido, numa outra entrevista ela fala que ligou do bolso, numa outra entrevista ela fala que se arrastou para pegar o celular para ligar. Então, algumas variações aconteceram aí quando ela contou, porque essa história ela contou para várias fontes de notícia, né? Ela contou pro Léo Dias, contou para vários jornais, CNN, Band, SBT, enfim, foi noticiado por várias mídias o caso da deputada Joyce Hasselman e as supostas agressões. E lembrando que na referência desse vídeo, todas as entrevistas que eu estou mencionando que tem algumas alterações estarão disponibilizadas aqui. Me arrastei até o meu banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha pingos de sangue, muitos assim, no tapete. O tapete do chão estava empapado de sangue. E o que me chamou a atenção foi o espelho. No espelho tinha gotas de sangue, como se fosse jato de sangue. E aquilo foi, mas como? Como é que o sangue do meu nariz vai estar no espelho? Como é que vai ter essa, né? Mas eu estava totalmente atordoada, imediatamente pedi socorro. A senhora estava sozinha em casa? Já era tarde, né? Eu sempre estou com os meus auxiliares aqui, meus seguranças, decolam lá embaixo. Mas primeiramente eu liguei para uma amiga pedindo o telefone de um dentista, porque o que passou pela minha cabeça? Eu tô com um dente quebrado, 2 na verdade, mas um horroroso, tá moído aqui. Então eu falei, bom, eu preciso de um dentista e eu não tenho dentista em Brasília. Primeira coisa que eu pensei, meu dentista é de São Paulo. Pensei, caí aqui, o sangue é do nariz, eu nem tinha visto o corte aqui, o sangue é do nariz, eu tava tonta. Meu marido dormindo no quarto, que fica 3 cômodos depois do meu, tem um corredor, tem um outro cômodo, um banheiro, e aí o outro quarto. E aí as pessoas, mas por que ele dorme em outro quarto? Gente, o homem ronca igual um trator. Desculpa, o homem ronca igual um trator, não tem condição de dormir com ele. Então, para o bem do nosso casamento, para não dar divórcio, eu consegui dormir, ele dorme no outro quarto. E ele é neurocirurgião, acostumado com traumas, né? Então eu consegui me arrastar até meu telefone, liguei para ele, primeira vez não deu certo, caiu na caixa, na segunda vez ele já levantou correndo, ele nem chegou a atender. A hora que eu falei socorro, ele pegou o telefone e já estava dentro do meu quarto. Mas a pergunta que não quer calar, será que por essas contradições seria possível dizer que Joyce Hasselman está mentindo? Opa, contou uma versão aqui, contou outra versão ali do mesmo fato, mentiu. Porque seria, né, uma ideia louvável, né? É possível tentar entender isso como uma mentira. Por quê?
Você pega alguns estudiosos do comportamento não verbal, principalmente da desonestidade, eles vão te explicar, principalmente o Cliff Lansley fala bastante sobre isso, que quando o mentiroso está criando uma narrativa falsa, muitas vezes ele se orienta em tempo real. Ele vai colocando um dado, aí ele coloca outro, porque ele tenta deixar a história mais crível possível. Se você prestar atenção, a Joyce Hasselman coloca muito detalhe. Ela fala o que ela estava assistindo na noite antes dela ir dormir, né? E aí ela fala que era o episódio 78 de uma série, ela gosta de séries de heróis, grandes heróis, então ela preenche muito detalhe. A narrativa dela aparenta, né? Fora esse ponto dela sempre contar, em alguns casos ela altera um dado aqui, altera outro ali, o fato dela colocar muitos dados na narrativa dela deixa uma narrativa muito esquisita, uma narrativa muito estranha. Porque para vocês terem uma noção, geralmente isso que eu vou falar para vocês é amplamente divulgado pela Criteria Based Content Analysis, a CBCA, que é um órgão utilizado ali para analisar supostos abusos sexuais. Então, na maioria dos casos, quando alguém que sofreu um abuso, enfim, quando alguém vai ter um relato genuíno, a pessoa não tende a polvilhar a narrativa dela com detalhes, ela vai direto e reto, isso aqui aconteceu por causa disso. Agora, quando a pessoa fala, olha, eu tava em tal lugar, com tal dia, tal evento, aí era uma cor roxa com pontas douradas na bandeira que estava hasteada para a direita, a pessoa começa a preencher detalhes, muitas vezes é para que você que está ouvindo a narrativa dela, né, comece a formar a imagem na sua cabeça e comece a já criar uma certa empatia pela narrativa da pessoa, comece a enxergar a narrativa como crível. E se você quer exercitar o cérebro com exercícios práticos de lógica, analisando pela primeira vez no YouTube um caso inspirado numa história real, venha participar do nosso evento Dominando a Lógica Sherlockiana. Vou te ensinar como utilizar o raciocínio crítico para entender melhor a sua vida e tomar melhores decisões, como faria Sherlock Holmes. Se inscreve clicando aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Te vejo lá, hein? Mas alterar a narrativa não é de todo associado à dissimulação por si, né? Como a gente sempre fala, não dá para pegar um único fato e tentar dizer se a pessoa mentiu ou não. Você tem sempre que olhar o contexto e conjuntos de sinais não verbais. Alterar uma narrativa pode acontecer, por exemplo, por uma questão natural. Eu posso realmente estar muito emocionado e não lembrar de determinada coisa. Quando eu vou dar um depoimento, tá um pouco sob efeito de remédios, né? Porque a Joyce Hasselman toma bastante remédio. Inclusive tomou um remédio para dormir no dia que aconteceu essa situação. Exame toxicológico pra saber se alguém me drogou. Como é que alguém ia me drogar? Eu tava em casa, eu tava lá, deitadinha, assistindo minha série, tomei meu remedinho pra dormir que eu tomo há 20 anos. Então eu posso sim ter ali umas questões orgânicas e acabar esquecendo um ou outro detalhe. Isto pode acontecer de forma natural. Agora, o que a gente não pode negar também é que é bem comum em narrativas manipuladas, narrativas dissimuladas, que as versões vão se alterando ali ao longo do processo investigativo. Você tem aí vários exemplos, por exemplo, Suzanne von Richthofen, né? No primeiro momento, no caso dela, no caso da Suzanne von Richthofen, a menina que foi conhecida como ter mandado, né, ordenado a morte dos pais, o Christian Cravinhos, né, o irmão ali mais velho, ele dá uma primeira versão sobre como ele conseguiu o dinheiro, né, porque é o dinheiro que ele teria pego por ter feito esse serviço, né, ter matado ali o casal Richthofen. Então primeiro ele fala que foi um dinheiro que ele ganhou da avó, depois ele fala que foi um outro dinheiro que ele ganhou vendendo a moto, depois ele fala que era um dinheiro que tinha guardado. Então cada vez ele vai mudando a história para explicar uma coisa, né, um dinheiro que algo misterioso, como esse dinheiro apareceu na sua conta do nada, né? Isso é falado muito no livro Casos de Família, escrito brilhantemente pela Ilana Casoy. Você tem o caso também Rafael Vinks, um caso aqui no Brasil que na época eu analisei também, o caso da mãe que veio a público falar que o filho estava desaparecido, aí depois ela mudava a versão dizendo que na verdade ela tinha visto o filho, depois que não sei o que, até que ela confessou que o filho estava morto, ela tinha escondido, mas é que na verdade ela já tinha dado um remédio, depois ela voltou atrás e falou que não, que ela tinha enforcado, depois, enfim, cada hora contando uma história diferente ao longo do processo investigativo. Então, a gente observa em alguns casos, geralmente essa tendência da pessoa, quando vai avançando o processo investigativo, alterar a narrativa. Muitas vezes o mentiroso ele acaba alterando porque ele acaba se esquecendo mesmo, né? Ele criou um dado falso, aí ele vai para um outro lugar, como é um dado falso, ele pode acabar esquecendo o que ele falou e colocar um dado falso novo, um dado falso diferente. Então a pessoa acaba falando uma coisa aqui, outra ali. Outros indícios que podem, né, nos levar a pensar que há uma certa incongruência no que a Joyce Hasselman está falando, é alguns detalhes na própria narrativa dela. Porque boa parte da narrativa dela é sempre dizendo que, olha, eu acordei na poça de sangue e tal, etc e tal. E quando ela vai fazer a reconstituição, né, isso foi filmado, inclusive, ela fazendo a reconstituição, ela vai mostrar ali pros repórteres, enfim, ela acaba se confundindo em determinado momento. Em uma das versões que ela deu para as várias emissoras de TV, ela fala que foi aqui que me encontraram, né, que eu fui encontrada. Depois ela se corrige, encontrada não. Eu acordei
acordei aqui, né? Isso poderia ser um suposto ato falho. Um ato falho ou lapso freudiano é o critério C4 no protocolo Scanso, conforme é explicado. Ele estaria associado quando a pessoa, sob extrema pressão, acaba confessando ou falando algo que sabe ser verdadeiro, mas que não gostaria de revelar. É interessante porque ela está fazendo uma narrativa seguida. Olha, aqui é o quarto que eu durmo, e aqui é o quarto que eu durmo mesmo, né? Ela fala algo real, aqui é o quarto que eu durmo. Aqui é não sei o quê, e aqui foi aqui que eu fui encontrada não, que eu acordei. Então, ou seja, ela tá seguindo um fluxo de coerência, né? Sincronia entre movimento de cabeça, movimento de gesto ilustrador e verbalização. É aqui que eu durmo. Verdade. É aqui que eu não sei o que. Verdade. Aí ela fala, e é aqui que eu fui encontrada. Encontrada, quer dizer, será que esse aqui que eu fui encontrada também era verdade? E a hora que ela se corrige e fala encontrada não, eu acordei aqui, e isso seria mentira? Fica aí para os nossos ouvintes curiosos. Mas um fato que chamou muita atenção foi que várias pessoas começaram a dizer que a Joyce Hasselman era mitomaníaca, porque ela contava uma versão aqui, depois outra ali. Ah, é coisa de mitomaníaca. Vi várias pessoas falando isso. Vamos entender então o que é essa condição patológica conhecida como mitomania e até mesmo se a Joyce poderia se encaixar nesse perfil, né? Para me ajudar, eu chamo aí o professor universitário de psicologia, o meu amigo mestre Alberto Delisola, por favor. O que é uma pessoa mitomaníaca? A mitomania diz respeito à compulsão em mentir. É a chamada mentira patológica. E essa mentira patológica pode ser descrita como hábito de mentir. É aquela pessoa que mente com bastante consistência, bastante repetições e muitas vezes sem ganho pessoal. E apesar de a mitomania ser pesquisada há mais de um século, ainda não existe realmente consenso se a mentira patológica seria realmente um transtorno psiquiátrico distinto. Por exemplo, ela não está incluída no famoso Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. E apesar de não saber ao certo se a mitomania é um transtorno específico, já se sabe que existem outras condições psiquiátricas que também podem envolver-se em mentiras patológicas como parte de um conjunto mais amplo de comportamentos. Outros transtornos que podem incluir nos seus sintomas a mentira patológica são o transtorno da personalidade borderline e o transtorno da personalidade narcisista. Aí vem a segunda pergunta. Será que Joyce Hasselman poderia ser considerada mitomaníaca por ter contado versões diferentes do mesmo acontecido? Supondo que a mitomania é sim um transtorno psiquiátrico distinto, é muito importante entender contexto, a história de vida do sujeito. A gente não pode pegar nenhum caso isolado, mesmo que a gente esteja próximo desse caso, e usá-lo para identificar alguém como portador de um transtorno. De toda forma, mentir é algo normal, é algo que realmente acontece. Para a gente falar de transtorno, então seria importante, primeiro, que essas mentiras fossem hábito. E para ser hábito, a gente precisaria saber da história da Joyce Hasselman. E a gente realmente não sabe. Então, afirmar que ela é mitomaníaca ou afirmar que ela tem qualquer tipo de transtorno seria algo muito leviano. Porque para falar que alguém tem transtorno, a gente precisa realmente conhecer contexto e fazer uma entrevista clínica. Espero ter contribuído aí para o debate e valeu demais aí, Vitor, pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado, Alberto. Essa é a conclusão do nosso caso, então. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quer ver mais informações sobre casos escabrosos e misteriosos analisados de forma técnica, clique nesses 2 vídeos que eu separei para você. Se você gostou desse vídeo, comente aqui outras dicas, quais outros vídeos você quer ver sendo analisados aqui. Curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Falou!